Bom dia, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, tenho o privilégio de compartilhar mais uma palavra preciosíssima da Bíblia Sagrada. Hoje eu vou estar compartilhando a palavra da Bíblia, o manual dos seres humanos, que somos nós. É o de 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 7 a 11. E logo depois o devocional de Patrícia Raibon. E também vou estar lendo, nesse dia 1º de março de 2024, nessa sexta-feira, que Deus nos abençoe grandemente. Sabemos que passamos por tribulações, mas saber que tem um Deus maravilhoso que nos cuida. Que as promessas dele são sempre verdadeiras. Isso nos dá mais força, mesmo em meio de trevas, conflitos que está aos nossos redores. Deus, te agradeço grandemente de mais uma vez, mesmo tendo limitações, de o Senhor me abençoar de estar lendo mais uma palavra preciosa. Que essa palavra venha tocar ao meu coração e a todos que vão ouvir, no nome santo de Jesus Cristo. Que traga muita sabedoria, muito entendimento, muita harmonia, muita paz, muita tranquilidade. Em meio ao mundo com tantas coisas erradas, onde que o amor ao próximo está cada vez mais enfraquecido. Mas fortifique, Senhor, não deixe que isso acabe. Que o seu Espírito Santo venha manifestar em nossas vidas. O tópico de março fala sobre mordomia. Primeiro eu vou estar lendo 1 Pedro. Alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sombrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Que nós possamos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despeceiros de multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mordomia, para o bem dos outros. Recentemente passei vários dias com CO, que embora administre milhões de dólares, não se empolga em acumular lucros ou planejar aquisições. Em vez disso, seus entusiasmo aumentou ao refletir sobre como empregar o capital para criar benefícios para os outros, fundar escolas de alta tecnologia em países em desenvolvimento, incentivar as empresas a apoiar seus colaboradores e utilizar a influência para iluminar salas sombrias de reunião. Outras pessoas recentemente me incluiu em um grupo de e-mail que ela organizou para reunir apoio, refeições, caronas e doações para uma menina do ensino médio que enfrenta tratamentos de quimioterapia. Outra ainda explorou a crise em torno da alarmante taxa de morte das abelhas e as aplicações catastróficas para o nosso suprimento de alimento. Ela passou informações práticas sobre como de maneira simples poderíamos ajudar as abelhas, contribuindo para um
ecossistema mais saudável para nós e os nossos semelhantes. 3 pessoas muito diferentes em uma variedade de locais e momentos de vida, e cada uma com habilidades e recursos muito distintos, oferecendo quem elas são e qualquer bem que tenham um serviço dos outros. E precisamente assim que Pedro nos desafia a viver. Deus concede sim um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, como eu acabara de ler 1 Pedro, capítulo 4, 10. Pedro não disse nada sobre quanta influência, experiência ou dinheiro temos. Ele não estava interessado em qualquer hierarquia de trabalho ou impacto mais ou menos importante. Em vez disso, o apóstolo nos assegurou de que Deus confiou a cada um de nós algum dom para usar em benefício dos outros. Incluir. Agora estarei lendo a outra parte do tópico de março sobre a mordomia, de Patrícia Raibel. Gerenciando os nossos dons. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Em 2013, David Sujetti estrelava uma peça teatral e filmava os episódios finais de uma série de TV, atuando como o detetive Hercule Poirot, de Agatha Christie. Quando assumiu o maior papel da sua vida entre esses projetos, ele gravou uma maior papel de sua vida. Aí ele gravou uma versão em áudio de toda a Bíblia, no livro de Gênesis, Apocalipse, 702 palavras em 200 horas. Suzette conheceu a Cristo como Salvador pessoal após ler Romanos numa Bíblia que encontrara num quarto de hotel. Ele chamou o projeto de uma ambição de 27 anos. Senti-me motivado. Fiz tantas pesquisas em cada etapa que mal podia esperar para começar nesse projeto. Ele doou o seu salário. Essa atitude é um exemplo inspirador de como glorificar a Deus, sendo o mordomo de um dom e compartilhando. Pedro instituiu sobre o ensino de mordomia em sua carta aos cristãos do primeiro século, perseguidos por adorar a Jesus, não a César. Eles foram desafiados a se concentrar em viver para Deus, alimentando seus dons espirituais. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Podemos desenvolver os dons. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus, por meio de Jesus Cristo, como eu li em 1 Pedro 4:11. Sujete ofereceu seus talentos a Deus. Podemos fazer o mesmo. Lide bem com o que Deus lhe concedeu para a glória do Senhor. Como você descreveria aos seus talentos e dons espirituais? De que maneira poderia lidar melhor com eles para a glória de Deus? Que nós possamos refletir onde está o nosso dom. Eu creio que o meu dom está em levar a palavra a muitos, através dessa ferramenta do YouTube, que eu me converti através do devocional de devoção a Deus. Deus começou a tocar o meu coração. E outros dons também Ele tem me dado. E eu tenho feito o possível, mesmo passando por
situações de doenças que eu sei que essas doenças que eu tenho, Deus sabe que todos nós temos uma fatura. Tudo reflete no que nós fizemos no passado e vem ao presente. Da gente não se cuidar. Eu fui uma pessoa que trabalhei muito, trabalhei à noite, dormia pouco de dia, trabalhei com os pés molhados, com o corpo molhado, gelada, pois onde eu morava era muito frio, caía muita geada, neve. E como eu era mais nova, eu achava que eu era forte. Só que agora está refletindo essas situações que estou passando, de tratamentos, mas eu tenho absoluta certeza que Deus está me fortalecendo, porque Ele está ao meu lado. Pai, ensina-me a utilizar os meus dons e a entregar toda a honra a Ti, para que o mundo Te conheça, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos fortifique, que essa palavra venha tocar os nossos corações, que nós possamos sentir a verdadeira presença de Deus. Que a nossa vida possa refletir no exemplo de Jesus Cristo que passou aqui pela terra e aqui está fortemente para nos ensinar e nos dar exemplo. Como diz em Tiago 4,7, resistir ao diabo, sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós se sujeitar a Deus, com toda absoluta certeza, nós derrubaremos todo o mal que há ao nosso redor e ao mundo ao nosso redor. Que nós possamos ser firme, forte, mesmo em meio de tribulações e crises. Graça e paz.